Quero saudar a Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer já e me despedir dos irmãos. Estou feliz pelo tempo que pude estar aqui. Obrigado pelo convite para participar dos eventos comemorativos dos 75 anos da organização da igreja. Obrigado pelo carinho, a hospitalidade de todos vocês. E eu vou ter que pedir desculpas por uma coisa. Há cerca de 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, eu fui diagnosticado com a síndrome do burnout. Burnout, como já quer dizer, significa a combustão total de todo o combustível. É quando o tanque, quando o seu carro para, porque não tem mais gasolina. Então, durante muito tempo, eu trabalhei em empresas pequenas, quebrei o quarto mandamento, trabalhar 6 dias e descansar 1. E queimei a vela pelas 2 pontas, né? O resultado é que depois de algum tempo, a idade chegando, comecei a sentir sinais de fadiga e não conseguia dormir, não conseguia descansar, não conseguia focar, esquecia até as coisas mais óbvias e tudo mais. Aí, eu procurei um especialista e ele disse: olha, você está exausto, o que está acontecendo, precisa parar, precisa descansar. Aí fui atrás do que era isso, descobri que o John Piper, o famoso John Piper, teve isso em 2010. E ele passou 1 ano fora do ministério. Passou 1 ano, a igreja dele deu 1 ano de folga. Como as igrejas do Brasil não fazem isso, né? Isso eu tenho que cuidar, tá? Não. Então, desde então, eu venho tentando reduzir a minha carga de trabalho, um limite pequeno de energia que eu posso usar por dia, preciso sempre dormir bem, tentando voltar às práticas além dos exercícios de levantamento de garfo e de faca, tentar andar na pracinha lá perto de casa. E então eu sempre peço, quando estou visitando alguma igreja, pregando, que eu me atenha ao estritamente necessário, ou seja, a pregação da palavra de Deus e deixando para secundário as demais coisas. Então eu gostaria, por exemplo, de hoje à noite ter um período prolongado de perguntas e respostas. Não vou conseguir, vou ter que estar no aeroporto amanhã às 5h30 da manhã. Estou viajando para pregar em Sorocaba, né? Não estou seguindo o meu próprio conselho. Já vou pregar em Sorocaba amanhã. E também aquilo que a gente tinha prometido, que era o momento mais de tirar foto, né? Então eu vou ter que pedir perdão aos irmãos. Terminado aqui, eu já vou direto para o hotel, porque eu preciso realmente descansar para ter forças para cumprir esse compromisso. E saio de Sorocaba, prego domingo, amanhã à noite, domingo de manhã em Sorocaba, viajo à tarde, prego à noite em Recife, prego segunda, terça e quarta em Recife, direto. Então, eu sou um desobediente, não tenho jeito nenhum. Então, para não morrer mais cedo do que eu vou morrer, então eu peço que os irmãos compreendam que não dá. Gosto de estar com os irmãos, mas às vezes eu tenho que pensar realmente na saúde. Tá bem? Então, desculpas por isso. Então, queridos, vamos ao que nos interessa, capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Se não tivesse a sua Bíblia aberta, no capítulo 4 de Colossenses, deixe-me fazer algumas observações antes de nós passarmos para a exposição. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta em demanda ao pedido de Epáfras, que era o pastor, fundador da igreja de Colossos, com relação à ajuda para combater uma heresia que havia se infiltrado naquela região. Aparentemente havia atingido também a cidade de Laodiceia, talvez a cidade de Hierápolis, todas elas eram cidades próximas, e ficavam na relação do rio Licos. E, ao que tudo indica, Epáfras faz uma visita a Paulo, que está preso em Roma. A gente vai ver agora no capítulo 4, que ao que tudo indica, naquela ocasião Epáfras também foi preso. E então ele, talvez porque ele foi visitar Paulo, foi visto como cúmplice, a gente não tem os detalhes, mas o fato é que além de Paulo, na mesma casa prisão estava, ou próximo estava Epáfras, e mais um judeu chamado Aristarco. A gente vai ver isso mais no final. E as notícias que Epáfras trazia era de que os falsos profetas estavam espalhando na igreja uma nova doutrina,
que incluía legalismo judaico, misticismo pagão da época, envolvendo visões, culto de anjos, também ideias gnósticas, a influência da filosofia grega. Era de fato uma combinação muito complexa, a ponto de que até hoje permanece um enigma a verdadeira natureza daquela heresia que foi conhecida como heresia de Colossos. Paulo, então, está na prisão, está cercado de amigos. Epáfras está ali com ele e vários outros amigos também. Ele escreve essa carta que é para ser lida em Colossos, em Laodiceia e provavelmente também na cidade de Hierápolis. E o ponto de Paulo aqui é que Jesus Cristo ele é a resposta para todas as demandas daqueles falsos profetas. Eles apresentavam, faziam ofertas de perfeição, de santidade, de chegar até a presença de Deus, de vencer a distância entre nós e Deus. E Paulo diz que nós temos tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Nele nós temos vitória sobre os principados e potestades. Ele é o cabeça dos anjos, a quem nós não precisamos cultuar, os anjos. E nele nós somos reconciliados com Deus, temos a remissão de pecados, a redenção. Deus nos libertou do império das trevas e vivíamos para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, na pessoa e na obra de Cristo, nós estamos completos, perfeitos, nada mais precisamos. Aquilo que Deus queria nos dar, Ele nos deu na pessoa de Cristo Jesus. Não somente isso, esse mistério, essa doutrina, é o grande mistério que Deus havia ocultado no Antigo Testamento, através de profecias, símbolos, tipos e figuras. Mas agora Cristo veio e o mistério foi plenamente revelado. E porque o que Deus tinha para nos revelar, Ele já nos revelou. Nós temos hoje de manhã, não há mais nada novo que Deus queira ou precise nos revelar. Esta é uma memória do que Deus precisa nos revelar, porque a sua revelação especial nos é dada na Escritura Sagrada. Depois de falar todas essas coisas, o apóstolo Paulo começa a mostrar as implicações práticas de nós crermos e estarmos unidos àquele que é a expressão exata do ser de Deus, em quem habita toda a plenitude da divindade, que é a pessoa de Jesus. O que significa ser um cristão? E Paulo, então, como vimos hoje de manhã, ele desenvolve o que a gente chamou de imperativos. Imperativos são os verbos que nós encontramos aqui, que estão nesse modo e que indicam uma ordem, uma orientação, uma demanda da parte de Deus. Nós vimos que isso é diferente de legalismo. No legalismo, nós obedecemos para nos salvarmos mediante a obediência. Mas aqui no cristianismo, os imperativos são baseados naquilo que Deus fez por nós mediante Jesus Cristo. Porque eu estou salvo, então eu devo andar como salvo. Porque eu fui perdoado, eu devo perdoar. Porque Deus me acolheu, eu devo acolher os outros. Ou seja, tudo que Deus nos pede é baseado em alguma coisa que Ele já fez por nós. Então, com base nessa dinâmica, Paulo desenvolve várias orientações no capítulo 3 para os cristãos de Colossos e para os cristãos de todas as épocas. Primeiro ele fala da mortificação da nossa natureza terrena, nós vimos isso no capítulo 3, de 5 até 11. Depois ele fala que nós temos que nos revestir das virtudes de Cristo para nos relacionarmos com os outros irmãos, vai do verso 12 até 17. Depois ele fala dos deveres familiares daqueles que estão unidos a Cristo, verso 18 até o verso 21 do capítulo 3. E depois, quais são as responsabilidades que nós temos na sociedade, quer seja como empregados, quer seja como patrões, que vai do verso 22 até o capítulo 4, do verso 1. O que nós temos então diante de nós hoje é a continuação desses imperativos, primeiro com relação a Deus, segundo com relação aos que estão de fora, e o final da carta, em que nós vamos conhecer um pouco do mundo do apóstolo Paulo e das pessoas que andavam ao redor de Paulo, todas elas pessoas extremamente diferentes, mas todas elas unidas pela fé nesse mesmo Cristo que é suficiente. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo a misericórdia de Deus na compreensão da sua palavra. Ó Senhor, diante da tua palavra, mais uma vez nós pedimos misericórdia, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, para não somente compreendermos o que Paulo está dizendo, mas aplicarmos a nossa vida hoje. Qual o significado
destas palavras inspiradas para nós hoje. Ajuda-nos a responder essa pergunta e aplicar a resposta a todas as áreas da nossa vida. Tu conheces cada pessoa que está aqui nessa noite, oramos por cada uma delas, oramos por essa querida igreja, te dando graças pelo seu aniversário, abençoa o seu pastor, o seu conselho, os diáconos, todos aqueles que servem na liderança, escola dominical, trabalho das crianças, todos que de alguma maneira estão envolvidos na igreja, os seus membros, ó Deus, e que essa igreja seja uma bênção nessa cidade, continue a ser uma bênção nessa cidade, ainda por muitos anos. É o que nós pedimos agradecidos, orando também pelos irmãos de outras igrejas que aqui se encontram nessa noite. Que o Senhor também esteja com eles, as suas igrejas, para que o testemunho de Cristo seja apresentado com clareza e muitos claros. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar com... Paulo está continuando, quais são as implicações de estarmos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E agora ele desenvolve alguns imperativos, o que é que nós devemos fazer com relação a Deus. Verso 2, 3 e 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Aqui, nesses versículos de 2 a 4, Paulo apresenta um imperativo que pode ser resumido no seguinte: vocês orem, vocês estão unidos a Cristo, morreram com Ele, ressuscitaram com Ele, o acesso a Deus está aberto, a comunicação com Deus está plenamente aberta através de Jesus Cristo, portanto, orem, se dirijam a Deus. E ele então faz isso com 3 imperativos aí. No verso 2 ele diz: perseverai na oração. A palavra que ele usa para oração é a palavra mais comum. Tem várias palavras para oração no Novo Testamento, essa daqui é a palavra mais comum para oração. Significa simplesmente você se dirigir a Deus, ou falar com Deus sem destacar que tipo de conteúdo. Então, orar, de maneira geral, Paulo diz, isso tem que ser feito com perseverança, com persistência, sem desanimar. A entrada daqueles falsos mestres lá na igreja, trazendo dúvidas e questionamentos, não deveria fazer com que os crentes desanimassem de orar. E às vezes é isso que acontece. Os problemas começam a chegar na igreja, a primeira coisa que acontece é que a reunião de oração esfria, o número de pessoas que oram diminui, e os crentes ficam meio que incertos de buscar a Deus. Mas diante do que Paulo falou aqui, da nossa união com Cristo e dos benefícios que provém disso, o crente deveria perseverar em oração, ou seja, não desistir de orar, mesmo no meio de todas as dificuldades, questionamentos que porventura ele possa ter. Orar sempre é um mandamento bíblico. E nós devemos orar não é para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, já fomos feitos filhos de Deus, e Deus se nos apresenta, se nos oferece através das orações, como sendo aquele Pai bondoso que nos escuta, que nos atende, que conhece as nossas necessidades e que é capaz de atender todos os nossos pedidos. Então, o primeiro imperativo com relação a Deus é que nós perseveremos em buscá-lo, não desanimemos em buscar o nosso Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades. O segundo, ainda no verso 2, vigiando com ações de graças. Essa busca perseverante tem que ser vigiando com ações de graças. Vigiar aqui é ficar alerta aos inimigos da oração, às tentações e aos obstáculos que certamente vão aparecer para que você não persevere na oração. O crente tem que vigiar para que a sua vida de oração não seja interrompida, especialmente no dia de hoje, quando tem tantas coisas que demandam o nosso tempo. O Facebook existe para provar no dia do juízo que muito crente deixou de orar, não foi por falta de tempo, não. Foi por falta de tempo. Deus vai dar uma olhada lá e vai dizer: olha o que você gastou que fez. Você não orou não é porque não tinha tempo. Porque às vezes o crente diz isso: não ora porque não tem tempo. Mas ele tem tempo para estar nas redes sociais. Então você tem que vigiar para que você possa perseverar em oração. Existem medidas que precisam ser tomadas para que a sua vida de oração ela seja frutífera. Você precisa de um tempo para isso. Você precisa desligar o celular quando você vai orar, saber que você não vai ser interrompido. Você pode orar em família, você pode orar com os irmãos,
Mas o ponto é que o cristão, por conta da sua união com Cristo, do acesso que isso nos garante a Deus, ele não deveria parar de orar e estar falando com seu Pai o tempo todo. Para isso ele tem que vigiar com ações de graças, com gratidão, reconhecendo tudo que Deus fez, tudo que Deus tem dado. Ações de graças são um incentivo poderoso para a oração. Eu me lembro quando eu rendo a Deus graças por tudo que Ele me fez, e aí eu percebo que as orações funcionam. Porque muitas das coisas que eu tenho ou que aconteceram na minha vida foram resultado de orações. Se Deus respondeu no passado, Ele também vai responder daqui para frente. Então, ações de graças são uma motivação poderosa para que a gente persevere em oração. Em terceiro lugar, Paulo diz: primeiro persevera, segundo vigia, terceiro suplica. Verso 3. E Paulo aqui pede que os crentes supliquem. Já agora o verbo já não é mais o mesmo verbo para orar. É um verbo que fala de que tipo de oração. A súplica é um pedido que parte do fundo do coração e que é feito com um sentimento. A pessoa que suplica, ela se coloca numa posição de necessidade, como um mendigo que estende a mão para você na rua, e às vezes ele não precisa dizer nada. Você olha para ele, é o quadro de alguém que precisa realmente de ajuda. Então é isso que a súplica é o pedido que parte de alguém que reconhece que é carente, que não tem forças, que não tem mérito, e que depende somente da misericórdia de Deus. É isso que súplica significa. E Paulo pede então que os colossenses supliquem a Deus por ele. Verso 3: suplicai ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que vocês estão rendendo graças a Deus, vigiando e perseverando na oração, ao mesmo tempo supliquem também por nós. O que Paulo pede então aos colossenses? Para que Deus nos abra porta à palavra. São três coisas: a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado, e para que eu manifeste como devo fazer. Se você estivesse preso e você soubesse que tem uma igreja que ora, e você pudesse mandar uma cartinha de oração, que três coisas você pediria? Sair da cana seria o top, número 1. Não, o top crente seria número 1. Mentira daqui. Paulo não pede liberdade. Não é interessante isso? Ele pede que outra coisa seja liberta, a palavra de Deus. Todos os três pedidos dele têm a ver com o desejo de Paulo, e que mesmo ali na prisão em Roma, ele consiga revelar o mistério de Cristo. A gente não consegue deixar de perceber que Paulo sempre está usando essa linguagem, que é a linguagem que os colossenses entenderiam, porque é a linguagem que os gnósticos estavam usando lá. Paulo pede a oportunidade para que portas sejam abertas na prisão, para que ele revele o mistério de Cristo, como ele foi chamado para fazer. Verso 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, não da prisão, mas a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Notaram o jogo de palavra aí: mistério, manifesto. Para que eu possa manifestar, tornar claro o mistério que está oculto a respeito de Jesus Cristo. Era esse o mistério de Paulo, como ele diz aí no final do verso 4: como eu devo fazer. Deus me chamou, isso foi o ponto que nós vimos, no final do capítulo 1, aliás, não tivemos tempo, foi exatamente aquela parte do final do capítulo 1, que Paulo fala do seu ministério, que Deus o levantou para desvendar, manifestar e esclarecer o mistério, revelar o mistério de Cristo. Agora ele está preso e ele ora para que mesmo na prisão ele continue o seu ministério. Ele pede graça para que portas sejam abertas e de lá ele consiga levar a palavra do Evangelho a outras pessoas. Ao mesmo tempo que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Colossenses é uma das cartas da prisão, As cartas da prisão são Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses. Na carta aos Filipenses, Paulo manda recomendações à igreja de Filipos da parte daqueles que são da casa de César. E quem seriam esses da casa de César que estão com Paulo em Roma? Paulo estava como preso político, preso do imperador, porque ele tinha apelado para o imperador. E
O imperador tinha uma guarda especial, que era a guarda dele, era chamada guarda pretoriana, e que era composta de gente de confiança do imperador e, portanto, gente da casa dele, gente da família, do clã do imperador. Paulo estava algemado numa casa, como prisioneiro político, a um soldado pretoriano. E quando ele manda recomendações à igreja Filipe dos da casa de César, significa provavelmente que vários daqueles soldados se converteram a Cristo através do ministério de Paulo ali na prisão. Porque imagina, né? É praticamente impossível o cara ficar acorrentado 24 horas com o apóstolo Paulo e não se converter. Não tem como, né? A pessoa não se converter. Então, provavelmente, muitos soldados pretorianos da casa de César se converteram no rodízio de ficar algemado como prisioneiro, porque era assim que fazia, como prisioneiro político, né, que tinha o direito de ficar numa casa. Lembra que Paulo aqui está numa casa que ele alugou, onde ele estava junto com um soldado algemado diariamente, né, e que tinha essas mudanças de turno. Então é isso que ele pede. Ele está preso, está algemado, mas ele pede que a porta seja aberta, não da prisão, mas a porta da oportunidade, da providência de Deus, para que ele revele o mistério de Cristo a todos quantos Deus colocar no seu caminho. Pense num homem motivado, não é? Ele nem precisava de coaching para isso, ele era bem extremamente motivado diante da fé do Senhor Jesus. Em seguida, isso são os imperativos com relação a Deus que ele passa para a igreja, ou seja, orar, perseverar sem cessar, especialmente por ele. E agora ele tem algumas ordens também com relação aos que estão de fora, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Os cristãos não eram muito bem vistos no século I. Na época do apóstolo Paulo, as grandes perseguições ainda não, na época que ele escreveu essa carta, as grandes perseguições não haviam ainda começado. As perseguições do Império Romano vão começar por volta do ano 66, por aí, quando Nero decreta a perseguição, a primeira grande perseguição aos cristãos, acusando os cristãos de terem incendiado Roma. E a partir daí são 10 perseguições, a pior de todas foi pelo imperador Domiciano, que conclui com o imperador Constantino, que declara o cristianismo como religião oficial do Império no século IV. Mas até o século IV foram 10 perseguições violentas do Império Romano contra os cristãos. Aqui elas não haviam ainda começado. Paulo estava preso, não é porque foi preso pelo Império Romano, ele está preso sob a acusação dos judeus, que estavam acusando Paulo de dizer que havia um outro rei que não César. Então eram os judeus que estavam fazendo isso. A perseguição que os cristãos sofriam até essa altura era por conta mais dos judeus e dos pagãos, que não compreendiam o cristianismo. Corria boato de que os cristãos eram péssimos cidadãos, porque eles não aceitavam o senhorio de César. O título do imperador era Kyrios, que significa Senhor. Mas o cristão reservava esse título para Jesus Cristo. Só tinha um Kyrios, que é o Senhor Jesus. Então eles não se refeririam ao imperador como Kyrios. E aí não queimariam incenso ao imperador, que fazia parte da religião oficial daquela época. Todo mundo tinha que queimar incenso. Os grandes centros erigidos em homenagem ao imperador, como prova de lealdade, os cristãos preferiam morrer a fazer isso. E aí eles eram vistos como maus cidadãos, porque na mente pagã não tinha diferença entre religião e Estado, porque o imperador era considerado como filho do rei. Inclusive o nome Augustus, que foi dado para o primeiro imperador, significa divino. Não sei como é que o pai faz isso com o filho no Brasil. Mas significa divino, exatamente porque era assim que o imperador era visto. Augustus César, o divino César. E então, mas os cristãos não aceitariam isso, preferiam sofrer perseguição. Daí, eles eram vistos como maus cidadãos. Também corria boato porque eles eram comedores de carne humana, antropófagos, canibais, porque uma vez por mês eles se fechavam, uma vez por semana, eles se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém.
que era como a mente pagã interpretava a Santa Ceia, né? Interpretava a Santa Ceia. Então, corriam todos esses boatos. Os cristãos não participavam dos festivais culturais daquela época, que envolviam prostituição, envolvia imoralidade, orgias. Os cristãos não participavam daquilo, então realmente eles eram vistos como pessoas muito estranhas e pessoas suspeitas. Então eles tinham uma má fama no meio do mundo helenístico, grego-romano daquela época. Portanto, era preciso que eles se portassem com cautela, daí a palavra de Paulo aqui: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ou seja, normalmente eles já suspeitam de vocês. Não dê uma razão a mais. Não dê uma razão a mais para que eles façam isso. Infelizmente a gente não segue muito isso aqui, né? Se a gente não fizer nada em seguir só a Bíblia, o Evangelho é loucura para os que interessam. Agora imagine se além disso a gente dá motivo para o mundo achar que a gente é doido. Com as coisas dos evangelhos, os costumes dos evangelhos, os cacuetes dos evangelhos, os escândalos do meio do evangelho. Sem isso, o evangelho já é loucura para eles. Imagine se a gente tem razão. Imagine o evangelho que dá razão para que o mundo confirme as suspeitas de que nós somos um bando de fanático, fundamentalista, homofóbico, fascista, misógino, anti-mulher, anti-liberdade. A lista é grande do que nós somos acusados. E o pior é que, às vezes, eles são justificados em falar mal dos evangélicos, chamar os evangélicos de louco e tudo mais, com todo respeito. Quando o presidente foi eleito, foi o grupo evangélico lá ungir, quer dizer que eu votei nele, né? Mas foi o grupo evangélico lá ungir, dizer que é eleito de Deus, o enviado de Deus para salvar o Brasil, e puseram a mão, ungir o cara e tudo mais. O problema é esse quando a igreja se envolve em política partidária. Quando dá certo, aí toda a glória, mas quando dá errado, a igreja cai juntamente com o partido que ela apoia, né? Ela cai juntamente com o partido e com a visão que ela apoia. Então, a gente precisa ter moderação nesse tipo de coisa, sabedoria. Se portar com sabedoria para com os que são de fora. Porque não falta oportunidade para eles falarem mal de nós, e a gente tem que pensar mais no Evangelho do que em qualquer outra coisa, os nossos interesses pessoais. Segunda orientação de Paulo, em relação aos de fora: aproveitai as oportunidades. Ou seja, se você, nesse ambiente de hostilidade, se você tiver uma oportunidade, então você vai falar do mistério de Cristo. Geralmente, no caso se alguém chegar e perguntar: eu dizia que você é cristão mesmo, né? Ouço falar tão mal. O que é esse cristianismo? É uma oportunidade. Aproveite. Qualquer chance que você tiver para falar de Jesus Cristo, você apresenta essa oportunidade. Você vê que Paulo aqui, ele não está ordenando um evangelismo ativo. Tipo assim, a gente toma iniciativa e vai atrás, até porque o ambiente era hostil. Mas em ambientes onde a oportunidade ou a iniciativa é difícil de você tomar, sob pena de você causar ou fechar portas, pelo menos as oportunidades você tem que aproveitar. E eu tenho certeza que todos vocês têm oportunidades semanais, talvez diárias, de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A minha amiga tem uma capa de couro aqui, couro de bota da Paraíba, que é uma capa bem diferente. De vez em quando eu pego um Uber, né, e estou indo pregar para a igreja, e a Bíblia está lá no meu joelho, e o motorista olha no bando assim, o que é isso aí? Né? Oportunidade. E aí vamos. E muitas outras oportunidades que você tem no seu trabalho, no dia a dia, elas têm que ser aproveitadas. São janelas dadas por Deus, em que você pode encontrar um coração receptivo do outro lado, um coração que esteja aberto, desarmado para ouvir a respeito da obra maravilhosa do nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Aproveite a oportunidade. E, ainda nesse sentido, responda com palavras agradáveis. Verso 6. A vossa palavra, quando você estiver usando essa oportunidade, que a palavra de vocês seja sempre agradável. Não tem necessidade de hostilizar o descrente, não tem necessidade de antagonizar aquele que está do lado de fora.
já cair matando em cima do santo do rapaz, né, da pessoa que é devota de um santo, tem uma imagem em casa, já cai matando em cima. Não, aquilo ali é secundário, porque uma vez que o coração se converte de fato a Cristo, né, ele mesmo vai cuidar do santo, né, vai fazer o que quiser com o santo. A palavra seja agradável, temperada com sal, ou seja uma palavra de bom gosto. Você tem que escolher as palavras, especialmente se você está num ambiente onde a minoria é hostilizada e você está aproveitando aquela janela que lhe foi dada. Aquela janela, aquela oportunidade. Então, use as palavras, escolha as palavras agradáveis, bem temperadas, final do verso 6, para saber como você deve responder a cada um. Paulo está pressupondo que alguém chegou para o cristão e fez uma pergunta: o que é ser cristão? O que Deus é esse que você adora? Que é uma janela de oportunidade. Então, responda não destruindo os deuses dele, mas responda apresentando Cristo, a sua pessoa e a sua obra. A maravilha da pessoa de Cristo e a suficiência do que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar da condenação. Paulo, então, termina aqui as orientações práticas para a igreja sobre como eles deveriam viver à luz da glória da pessoa do Redentor e da suficiência da sua obra. O que nós temos aqui do verso 7 até o 17, eu chamei aqui de gente ao redor de Paulo. Aqui Paulo nos deixa entrever um pouco do mundo onde ele estava. Ele costuma terminar as suas cartas com recomendações às pessoas, mas nenhuma carta termina com recomendações tão detalhadas como essa aqui. A carta aos Colossenses menciona aqui talvez umas 10 pessoas aqui no final, e sempre, todas elas, com uma ou duas exceções, são mencionadas com algum tipo de adjetivação. Paulo explicando, dizendo alguma coisa mais a respeito daquela pessoa, diferentemente, por exemplo, que ele faz na carta aos Romanos, onde ele menciona um enorme de pessoas, mas só cita o nome e não dá muitas informações. Mas aqui, ao citar o nome dessas pessoas, nós podemos ver um pouquinho do mundo de Paulo, quem estava ao redor dele lá em Roma. Então, primeiro vamos ver quem são os portadores da carta, versos de 7 a 9. Depois, aqueles que estavam com Paulo mandavam saudações, de 10 a 14. E, por fim, pessoas a quem Paulo mandava saudações lá em Colossos, capítulo 4, verso 15 a 17, com a conclusão do verso 18. Então, vamos começar com os portadores da carta. Relembrando, Epáfras foi lá que tira Paulo ajuda com relação à heresia. Paulo escreve a carta e a carta tem que ser levada a Colossos. Quem vai levar a carta? Duas pessoas são encarregadas por Paulo de levar a carta. Você pergunta, mas cadê Epáfras? Ele vai aparecer já já numa situação que a gente não esperava. Mas vamos lá. Duas pessoas são aqueles responsáveis por levar essa carta lá para Laodiceia. Versos 7, 8 e 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou lhe envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Esses dois irmãos, o Tíquico e Onésimo, eles seriam os portadores da carta e estariam levando informações a respeito da situação do apóstolo Paulo lá em Roma. Provavelmente, como estava o processo, na espera da audiência com o imperador, as necessidades que Paulo estava passando e o progresso do evangelho ali em Roma, a partir da pregação de Paulo na casa-cadeia em que ele vivia. Então, tudo que era referente a Paulo, Onésimo e Tíquico haveriam de dar como informação à igreja de Laodiceia. Desculpa, a igreja de Colossos e depois também na igreja de Laodiceia. Sobre Tíquico, o que nós sabemos é que ele é um dos companheiros frequentes que aparecem com o apóstolo Paulo em outros contextos. Ele era da Ásia e Paulo recomenda dizendo três coisas. Ele é amado, ele é irmão amado, verso 7. Ele é fiel ministro, significa que Tíquico era um pregador do Evangelho, era um dos obreiros designados por Paulo para levar o Evangelho para alguma cidade, fortalecer igrejas lá.
e é chamado de fiel conservo, ou seja, era um companheiro em quem Paulo confiava a ponto de entregar a responsabilidade de levar essa carta e com informações, como ele diz no verso 8, eu o envio com expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. A igreja de Colossos estava precisando de alento, ela estava sendo enfraquecida por aqueles falsos profetas. E Tíquico, como é ministro do Evangelho, ele tem a missão também de que quando chegar lá em Colossos, na ausência de Epáfras, porque Epáfras não vai poder voltar para Colossos, como nós vamos ver, na ausência de Epáfras, ele possa ministrar a igreja e, nos termos de Paulo aqui, alentar o coração daqueles crentes vivendo aquele momento difícil. Junto com Tíquico, nós encontramos Onésimo. Está aí no verso 9. Em sua companhia vos envio Onésimo. Paulo se refere a Onésimo como sendo o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Então sabemos que Onésimo era de Colossos. E nós sabemos pela carta de Filemão, que na mesma época que Paulo escreve Colossenses, ele escreve também uma carta a um cristão chamado Filemão. Por essa carta nós descobrimos a interessante história. Filemão era um crente de Colossos. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo fugiu do seu patrão, levando uma certa soma de dinheiro para fugir. Não era cristão. Onésimo, o Filemão era cristão, mas o Onésimo não era. Deu no pé na primeira oportunidade, fugiu. E por algum motivo ele foi parar em Roma. Fugiu. E sob grande perigo, porque o escravo fugido do Império Romano, ele estava sujeito o menor dos castigos era ele ser marcado com ferro quente, com uma inicial que indicava que ele era um fugitivo, se ele fosse apanhado. Às vezes era chicoteado e às vezes até pena de morte, no caso de fuga. Por algum motivo, por alguma razão, algum meio desses que nós não conhecemos, não nos é dado, Onésimo conheceu Paulo. Onésimo acabou parando lá na casa de Paulo, onde havia aquele processo de evangelização constante que Paulo fazia lá. E Onésimo se converte debaixo da pregação de Paulo. E agora está na hora, surge agora a oportunidade. Paulo precisa mandar a carta de volta para Colossos. Onésimo é de Colossos. E Onésimo agora está convertido. E é a oportunidade de Paulo pedir ao patrão de Onésimo, que é Filemão, que era conhecido de Paulo, que perdoasse Onésimo e o recebesse de volta agora como irmão. Essa é a história bonita de Onésimo. E aí então são os dois portadores da carta. Eles estão levando a carta aos Colossenses e eles estão levando uma carta para Filemão, que é quase que um pedido de alforria que Paulo está dizendo, pedindo a Filemão que faça isso com o escravo fugitivo. Filemão teria que perdoá-lo, recebê-lo de volta, perdoar a dívida, e Paulo diz inclusive o seguinte: se ele está devendo alguma coisa, põe na conta. E diz assim: para não te lembrar que tu te deves a mim mesmo. O que é que isso significa? Que Filemão se converteu através de Paulo. E Paulo diz: então põe aí na minha conta o que Onésimo deve. Filemão devia muito mais a Paulo, né? Então é a maneira de Paulo dizer: esquece que tu não vai receber. Não vai. Perdoa mesmo, né? Se quiser pôr na minha conta, põe, mas lembra que você me deve a sua própria vida. Você me deve a sua própria vida. Tem que lembrar que Paulo era judeu, né, gente? Ele era um pouco 15 anos, né? Então estes dois são os emissários da carta. Tíquico e Onésimo, que voltam então para Colossos para levar essas missivas, essas cartas tão importantes. Agora vamos ver as pessoas que mandam saudações e que estavam ali na prisão ao redor do apóstolo Paulo. Ele menciona 6 homens, 3 deles são judeus e 3 deles são gentios. O primeiro judeu, está mencionado no verso 10, é Aristarco. Saúda-nos, Aristarco, prisioneiro comigo. Nós não sabemos muita coisa de Aristarco, a não ser que ele era da Macedônia, ele era judeu, e é um dos companheiros que aparece de vez em quando com o apóstolo Paulo. Você pode
ler alguma coisa sobre Aristarco, em Atos capítulo 19, em Atos capítulo 27. Ele aparece no livro de Atos 2 vezes nas viagens de Paulo. E ele estava preso juntamente com o apóstolo Paulo. Provavelmente ele tinha sido identificado como um companheiro de Paulo e então foi noticiado alguma coisa. Enfim, nós não sabemos os detalhes. O fato é que ele acabou preso juntamente com o apóstolo Paulo em Roma. Como Paulo diz aqui, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. O segundo judeu que é mencionado aqui, ele já é bem mais conhecido nosso. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Nós não sabemos que instruções foram essas que Paulo deu à igreja de Colossos, não está aqui na carta. Mas era para eles acolherem Marcos. Quem era Marcos? Marcos é aquele... Tem uma história no Evangelho de Marcos que só aparece no Evangelho de Marcos. Você sabe que os 4 evangelhos, eles se combinam para nos contar a história daqueles 3 anos importantes da vida de Jesus, que envolve o seu ministério público e termina na sua morte e ressurreição. E somente o Evangelho de Marcos tem um detalhe interessante. Diz que quando Jesus foi preso e foi levado para a casa do sumo sacerdote e o povo acompanhava, tinha um jovem que seguia a Jesus nu. E aí os soldados disseram, pega! Ele correu pelado pelo meio da rua. A tradição diz que aquele jovem era o jovem Marcos, João Marcos, que estava ali em Jerusalém, cuja mãe tinha uma casa que era o cenáculo onde os discípulos se reuniam, onde Jesus participou da primeira ceia e onde os discípulos se reuniam no dia de Pentecostes. Era a casa de João Marcos, esse menino aqui. Depois ele aparece convertido no livro de Atos, ele era primo de Barnabé, que era um grande colega de Paulo, e Barnabé dá a ideia de levar Marcos na segunda viagem missionária que eles fizeram. E chegou numa certa altura, Marcos resolveu voltar. A gente não sabe por que Marcos desistiu da viagem. Na próxima ocasião, quando sai em viagem missionária, Barnabé diz, vamos levar Marcos? E Paulo, ó, não vamos levar. Porque ele furou da primeira vez, não sei o que ele vai fazer na segunda. E a briga entre Barnabé e Paulo foi tão grande que eles se separaram. Barnabé foi para um lado com Marcos, e aí Paulo chamou Silas e foi para outro lugar também. Mas o Marcos causou uma briga entre Barnabé e Paulo. E aí, nós reconstruindo a história de Marcos, ele passa um tempo com o apóstolo Pedro, que menciona o nome dele na sua carta, e agora nós o encontramos reconciliado com Paulo lá na prisão em Roma. O que mostra a grandeza de alma do apóstolo Paulo, que superou o incidente de muitos anos atrás, que teve com Barnabé exatamente por conta daquele moço. Agora, Paulo o tem em sua companhia entre aqueles que o ajudavam lá em Roma, a ponto de dar recomendação à igreja de Colossos. Se ele for aí ministrar vocês acolham João Marcos, que ele é agora um dos meus cooperadores. Dessa familiaridade com o apóstolo Pedro e com o apóstolo Paulo, é que Marcos tirou as informações para escrever o seu evangelho. O Evangelho de Marcos, inclusive, ele é considerado como as memórias de Pedro. É assim que ele é referido na patrística, que João Marcos escreveu com base nas memórias de Pedro e do apóstolo Paulo. E por quê? Porque andou com Paulo, andou com Pedro, e aí, embora que Marcos não tenha sido testemunha da vida e da obra de Jesus, a não ser aquele episódio lá em Jerusalém, de Pedro e de Paulo que ele tem as informações para compor o seu Evangelho. Então ele aparece aqui em Roma ao lado do apóstolo Paulo. Então esses são os 3 judeus. Tem mais um, verso 11. Jesus, não Cristo, né? Jesus conhecido por justo. Tem que lembrar que o nome de Jesus era bastante comum naquela época. Muitas pessoas eram chamadas de Jesus. Jesus conhecido por justo, os quais, Aristarco, Marcos e Jesus, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido bem direitinho. Então, dos judeus que se converteram através da pregação de Paulo e que estavam com Paulo, apenas 3 estavam com ele em Roma. Aristarco estava preso,
junto com ele Marcos, que era primo de Barnabé, e esse Jesus, que a gente só não sabe nada sobre ele, apenas que ele era conhecido por justo. Paulo diz aqui, eles têm sido meu lenitivo, meu conforto ali na prisão. Agora ele menciona outros três, e que não são judeus, mas são gregos, são gentios. Verso 12: Saúde-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, você pergunta, por que ele não é Epáfras, o portador da carta, já que nós vemos aqui pela carta de Colossos, que foi Epáfras que trouxe informações, lembraram, né? Foi Epáfras que trouxe informações a respeito da igreja, capítulo 1, verso 6. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos, era o pastor, e ele tinha ido a Roma levar informações sobre a situação da igreja, especialmente a questão da heresia. Só que ao chegar em Roma, ele foi preso também. E aí a gente encontra informações da visão dele em Filemon, no verso 23. Lembrando que Filemon foi escrito na mesma época da carta aos Colossenses. Filemon, verso 23, Paulo diz assim: Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo. Aí, verso 24: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Os mesmos, né? Da carta aos Colossenses. Então, provando que Filemon foi escrito na mesma época de Colossenses. E aí, então, aqui Paulo dá essa informação que ele não dá na carta aos Colossenses, que Epáfras estava preso. Por isso que ele não vai ser o portador da carta. Por isso, Fique e Onésimo. Porque o pastor de Colossos estava preso lá com o apóstolo Paulo. Paulo se refere a ele como sendo ministro deles. Verso 12, ele é servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras, lá da prisão, ele era um guerreiro de oração. Paulo diz aqui, eu dou testemunho, ele sobremaneira se esforça por vós nas orações. Epáfras não podia voltar e consolar o seu rebanho, mas ele podia se esforçar sobremaneira em oração, pedindo a Deus, o quê? Final do verso 12, para que os seus discípulos, as suas ovelhas, se conservassem perfeitas e plenamente convencidas em toda a vontade de Deus. Em outras palavras, que eles não seguissem o erro dos falsos mestres na ausência de Epáfras. A pessoa, o pastor, longe do rebanho, preocupado que tem falsos mestres lá, ele ora continuamente pedindo a Deus: Deus, conserva aquelas ovelhas, não deixe que sejam enganados por aqueles lobos travestidos de ovelhas, mas que eles permaneçam na grande doutrina do Evangelho, na pessoa de Cristo, na sua obra, na sua suficiência. Epáfras se esforçava sobremaneira em oração, mostrando que a oração ela requer de fato esforço. Para que nós oremos, a oração não vem para nós naturalmente. Ela exige disciplina, determinação, esforço mental, espiritual, às vezes físico, para que nós possamos orar como convém. Paulo diz no verso 13: eu dou testemunho de que ele muito se preocupa por vós, os crentes de Colossos, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, aquelas três cidadezinhas sobre as quais provavelmente Epáfras pastoreava e onde a infecção doutrinária tinha chegado através dos falsos mestres. O próximo da lista que estava com Paulo, que manda lembranças, é um velho conhecido nosso também. Verso 14: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas, o médico amado. A tradição diz que ele era de Antioquia e era médico de profissão. Ele aparece pela primeira vez no livro de Atos, em várias passagens. Interessante, a narrativa vem assim: Paulo e a sua equipe chegou na Macedônia, e daí nós procuramos entender qual era a vontade de Deus para nós. Então,
Tem vários momentos no livro de Atos em que muda a orientação do discurso. Em vez de dizer eles, de repente muda para nós. Então, essas mudanças, elas identificam um momento em que Lucas se junta à equipe, em que Lucas participou dos eventos. Então, tem umas 3 ou 4 sessões que a gente chama de sessões nós, que mostram o momento em que Lucas se juntou à equipe do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa extremamente culta, serviu ao apóstolo Paulo durante vários eventos ou tempos, de acordo com o livro de Atos, e estava com ele na prisão. E mais tarde é ele que vai escrever o Evangelho de Lucas, baseado nas informações que ele teve do apóstolo Paulo e outras fontes. Essa altura o Evangelho de Marcos já estava em atividade, e vocês percebam aqui a coincidência. Ao lado de Paulo estavam 2 escritores do Evangelho: Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e Lucas. E aí você sabe por que é que os relatos se parecem. A troca de informações, a troca de testemunhos visuais ou que aprenderam com. Nenhum dos 2 era testemunha de Cristo. Eles não viram, não acompanharam. Mateus e João, sim, eram apóstolos, acompanharam Jesus. Os seus evangelhos são resultado de testemunho ocular. Mas Marcos e Mateus e Lucas não eram. Mas eles estavam com o apóstolo Pedro, eles estavam com Paulo, que conhecia todas essas tradições, e é provavelmente desse intercâmbio de informações que você vê o surgimento desses 2 evangelhos que são tão parecidos no seu conteúdo. Aqui Paulo se refere a Lucas como sendo médico amado, querido, e certamente ajudou Paulo. Paulo era apedrejado continuamente, né? Então ele sempre tinha umas bolsas, né? Os calombos, né? Os ossos quebrados que precisavam de ajuda, a luz de sangramento era chicoteado, as costas de Paulo iam ser cheias de cicatrizes. Então sempre era bom ter um médico de plantão ao lado dele, e esse era exatamente Lucas. E finalmente Demas vai aparecer na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 10. Só que lá diz o seguinte: Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou e voltou para a sua cidade. Então esse Demas aqui é um dos companheiros que estavam com Paulo, mas que depois de algum tempo, atraído pelo mundo, que a gente não sabe o que é que Paulo quer dizer com isso, está lá na 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, mas atraído pelo mundo, Demas deixa não somente a companhia de Paulo lá em Roma, mas também abandona o próprio Evangelho. É um caso de apostasia. Então, de entre os companheiros de Paulo, tinha um que apostatou pelo menos, que é exatamente o Demas, que é recomendado aqui, estava com Paulo. Mas depois ele volta atrás, lá no cristianismo, vai seguir o mundo, volta para o estado anterior em que ele vivia. E Paulo termina fazendo 2 recomendações a 2 pessoas em particular. A primeira era uma irmã chamada Ninfa, verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. Está procurando o nome aí da sua filha? Não está aí. Saúda Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Aqui nós vemos como é que funcionavam as igrejas no primeiro século. Funcionavam nas casas das pessoas, que abriam o seu lar para receber os cristãos, que se reuniam regularmente para cultuar a Deus, serem doutrinados, exercer os dons espirituais e assim por diante. E Paulo, em particular, manda a recomendação a essa senhora, em cuja casa uma das igrejas de Colossos era abrigada. E tu deve pensar que a igreja de Colossos cabia só na casa de Ninfa, não devia ter bem mais cristãos lá em outras casas. Mas Paulo provavelmente conhecia Ninfa e manda aqui nessa carta uma recomendação especial para ela e para a igreja que ela hospeda em sua casa. Aproveito para dizer que às vezes nós somos mal compreendidos quando nós falamos contra os desigrejados. Os desigrejados dizem que são contratempos. E eles dizem que a gente tem que se reunir nas casas como na igreja permitida. Eu não tenho problema nenhum em me reunir nas casas.
Os templos existem só a partir do século IV, quando o cristianismo deixou de ser uma religião marginal e se tornou oficial do Império Romano. Foi quando se construíram as primeiras catedrais, os primeiros templos, que aí acomodava os cristãos melhor, facilitava a doutrinação, era um ponto central do encontro. Há várias razões práticas para você ter um templo onde uma igreja se abrir. As casas têm as suas vantagens, não é? Porque são simples, não geram demanda, não geram custos, provoca um ambiente de maior comunhão, grupos menores, é mais informal, então é bem propício também. Mas também tem os seus problemas, porque na hora que o dono da casa se encrespar ou ficar chateado, ele fecha a igreja, fica na casa dele. E o dono da casa vai ser o dono da igreja. Não é? Tem todo esse tipo de problema de dificuldade. Então, o ponto é que a Bíblia não recomenda nenhum tipo específico de construção como sendo um padrão para a igreja. A igreja pode se reunir em casa, ela pode se reunir no templo que foi construído para esse fim, ela pode se reunir no escritório alugado durante, ou no teatro, no auditório de hotel alugado para esse fim. Tem muitas igrejas que nascem e crescem assim. Não, a dificuldade é quando as pessoas excluem umas às outras, exatamente dizendo assim: eu não gosto, templo é coisa de homem, é coisa de homem, não vou para templo e tal, prefiro me reunir em casa. Tudo bem, se você reunir em casa, fica à vontade. Lá na Bíblia é contra. Mas também a Bíblia não proíbe que você se reúna em templos. Os templos têm as suas vantagens, cooperam para o melhor progresso do Evangelho. Bom, então Ninfa hospedava numa casa-igreja, e aqui Paulo dá a instrução, no verso 16: uma vez lida essa epístola perante vós, talvez ela esteja se referindo aqui à igreja que estava na casa de Ninfa, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a luz de Laodiceia lede igualmente perante vós. Aqui a gente aprende que tinha mais outra carta, que era a carta para a igreja de Laodiceia. E como eu disse na primeira exposição, essa carta se perdeu. A gente não tem essa carta, a não ser que seja a carta aos Efésios. A não ser que seja a carta aos Efésios. Por que há a possibilidade de ser a carta aos Efésios? Porque todos os documentos antigos, manuscritos antigos da carta aos Efésios, logo no início, quando Paulo diz aos santos que vivem em, a palavra Éfeso, ela aparece rasurada ou ausente nos manuscritos mais antigos. E além disso, a carta de Éfeso, no final, não tem saudação nenhuma a ninguém. Onde algumas pessoas acham que era uma carta circular que deveria ser lida em todas as igrejas daquela região. E a igreja que recebesse colocaria seu nome, dava espaço em branco para ser preenchido pelo nome da igreja. Então, o manuscrito que sobrou teria sido o manuscrito da igreja de Éfeso, que quando recebeu, tacou Éfeso no espaço, e foi o manuscrito que salvou, né? Então, alguns acham que isso explicaria que Éfeso, na verdade, é essa mesma carta dos Laodicenses. Mas aí sempre vem uma coisa muito boa em teologia, especialmente teologia bíblica. Essas teorias, elas são muito atraentes. Mas a pergunta é, elas têm prova? Qual seria uma prova de que Laodicense, na verdade, seria Éfeso? Nós temos 5.000 manuscritos do Antigo Testamento. Todos os manuscritos da carta aos Efésios têm o nome a igreja de Éfeso, embora às vezes apareça rasurado, às vezes apareça às vezes apareça em um ou outro, né? A grande maioria tem a palavra Éfeso. Se aparecesse uma carta igualzinha à dos Efésios, dizendo Laodiceia, aí você tinha a prova dessa teoria. Como nós não temos nenhuma prova documental, permanece a teoria antiga da igreja, que a carta aos Laodicenses era uma carta aos Laodicenses e que ela se perdeu e não foi colocada no cânon. Não me pergunte o que faríamos se a gente descobrisse essa carta hoje, não é? O que nós faríamos. Última recomendação, verso 17, dizer também a Arquipo: atentai para o ministério que recebeste do Senhor para cumprir. Ninguém sabe quem era esse Arquipo, talvez fosse da família de Filemão. Ele aparece lá na carta de Filemão, juntamente com as saudações que Paulo manda para Filemão. Mas era um jovem pastor que precisava de ter mais cuidado do seu ministério. Atenta para o ministério que recebestes do Senhor para cumprir.
Paulo dando orientações e encorajamento à distância para esse jovem pastor. E ele termina dizendo 3 coisas no verso 18. Primeiro, a salvação é de próprio punho. Paulo. O que é que isso significa? Que não foi ele que escreveu os Colossenses. Ele ditou a carta e alguém escreveu. A única coisa que ele escreveu foi a assinatura dele. Quem poderia ter escrito a carta aos Colossenses? Quem são as 2 possibilidades? Quais são os 2 escritores que estavam com Paulo em Roma? Marcos e... Para quem escrever, se eu tenho 2 escritores maravilhosos, Lucas, vai lá, escreve aí. Ou Marcos, escreve aí. Então, ou Lucas ou Marcos, eles foram o amanuense de Paulo, é o nome que se dá. Eles foram o amanuense. Paulo foi ditando e eles foram escrevendo. E quando terminou, Paulo colocou a sua assinatura. A assinatura é do próprio punho. Paulo identificava a carta como sendo autêntica. Como sendo autêntica. Segunda recomendação, no verso 18. Lembrai-vos das minhas algemas. Lembre-se que eu estou preso. Ore por mim. Aqui na prisão não é fácil, a gente sofre. Paulo era, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, sofrimentos e dificuldades. Ele pede que os cristãos lembrem de que ele está preso, e ele está preso por conta do evangelho. Ele pede isso para que os cristãos intercedam por ele, orem por ele, e quando possível o visitem e confortem. E a última coisa, que a graça seja convosco. A graça desse Deus que permeia toda essa carta, desde o momento em que nos fala como pela graça Deus manda o seu Filho Jesus morrer na cruz por nós, que essa mesma graça seja com eles para todos sempre. Eu termino com algumas explicações. Vejam, queridos, são 2 aplicações aqui, muita coisa, já fiz várias aplicações à medida que eu fui fazendo a exposição, mas 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, como é impressionante ver a motivação que a pessoa e a obra de Cristo podem provocar em alguém. Você vê aqui esse judeu, na carta ao Filemão, ele se chama Paulo o Velho. Esse judeu, já de uma certa idade, alquebrado, que tinha passado tanto sofrimento, tanta angústia por conta do Evangelho, algemado em Roma. Esse homem, ele pensa em Cristo, escreve uma carta dessa, encoraja outros, anima os irmãos e ainda pede, orem para que eu faça mais, para que a porta se abra, para que eu fale a respeito de Cristo Jesus. Cristo, a sua pessoa e a sua obra, são a maior motivação que um cristão pode ter aqui nessa vida. Isso vai nos ajudar a enfrentar prisão, doença, necessidade, todas as dificuldades que você porventura passar. Eu sei que existem tentativas de encorajar os cristãos, baseadas em estabelecimento de metas, de processos, de meios que o cristão busque dentro de si, o recurso e a força para alcançar um determinado alvo. Todos esses métodos eles podem ter algum valor, mas nada chega próximo da motivação que a Bíblia nos dá, que é a pessoa de Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Um crente que está confiante em Cristo, que ama a Cristo, que conhece a Cristo, que entendeu o que Cristo fez por ele vai enfrentar desemprego, vai enfrentar doença, ele vai enfrentar prisão, ele vai enfrentar dificuldade, ele vai viver nessa vida com alegria, se regozijando, mesmo no meio de todas as suas tribulações, como a gente vê o apóstolo Paulo aqui. Daí a importância desse tema, numa época em que outras motivações são dadas para a nossa existência. Buscar segurança financeira, prosperidade material, arrumar um casamento, ter uma família, todas são coisas boas que Deus nos concede, mas não é essa a motivação maior nossa. Nossa maior motivação é conhecer o Senhor Jesus, nas palavras de Paulo, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensar nas coisas do alto, e aí nós estaremos prontos para enfrentar todas essas dificuldades. E um outro ponto que chamou a minha atenção é que também o poder da pessoa e da obra de Cristo para reunir ao redor de Paulo pessoas tão diferentes. Vocês já pensaram aqui na divergência desse pessoal? Você teve judeus da Macedônia,
Você tem aqui gregos de diversas das províncias do Império Romano. Você tem aqui uma senhora que hospedava uma igreja na sua casa. Você tem gente que estava preso. Você tem gente aqui que estava solto. Gente que era ex-escravo. Gente que era médico, que tinha naturalmente um padrão de vida naquela época, né? bem melhor, né? Era um médico amado. Né? Então, o que unia tanta gente diferente? Um médico, um ex-escravo, um judeu. O que juntava tudo isso? O que unia essas pessoas? E a resposta era o amor que elas tinham por Jesus Cristo e a gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez. E é isso que nos une nessa noite, na verdade. Somos tão diferentes nessa noite. Aqui, pessoas de diversas vocações, que vêm de planos de fundo diferentes, educação diferente, nível cultural diferente, nível financeiro, status social diferente, homens, mulheres, velhos, crianças, jovens, adultos, solteiros, casados. O que nos une? Se não exatamente isso. Nós fazemos parte desse povo antigo, que confessa a beleza da pessoa de Cristo e descansa na obra completa e suficiente de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. E é isso que de fato nos une. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, aqui de Montes Claros, que essa breve palavra de exortação, de consolo, de instrução, sirva para fortalecer o testemunho do mistério de Cristo aqui nessa querida cidade. Amém? Amém. Vamos orar. Damos graças a Deus pelo poder do Evangelho para mudar vidas, pessoas, derrubar barreiras, encorajar o nosso coração, nos dar razão de viver. Nós oramos por cada pessoa que está presente aqui nessa noite. Se há alguém que ainda não entendeu o Evangelho, nós oramos que nessa noite a mente seja esclarecida, o coração persuadido e a vontade levada cativa à obediência de Cristo. Damos graças por essa querida igreja que nos recebe. Abençoa-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.